Agora no Metrópolis. Sabe quantas amantes ele tem? 2. Que tipo de mulher aceita isso? Só mulher desesperada mesmo. Que você era até anteontem. Era. Quem é essa santa criatura que fisgou seu coração? Malu, mamãe. Decidimos importar, nós tínhamos a consciência que era um produto derivado da cannabis sativa e, por esse motivo, ilegal no país. Mas o desespero de você ver a sua filha convulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e trazer da forma que fosse necessário, mesmo que fosse traficando. Essa homenagem, além de pensar uma reparação e contar sobre um período da história que nós contamos, ele está afirmando para o presente, para o futuro, que nós não queremos mais que isso aconteça. Quem é a pessoa, o indivíduo que está nas ocupações? Toda a nossa história, ela se passa dentro de uma ocupação. Todo esse cenário é uma ocupação de verdade. Boa noite. A gente começa o Metrópolis de hoje falando de um filme que trouxe às telas brasileiras uma discussão importante. O documentário Ilegal acompanha a luta de mães e pais brasileiros para a legalização de medicamentos derivados da maconha aqui no país. Na quinta-feira, o Conselho Federal de Medicina liberou os médicos para prescreverem o canabidiol para pacientes de até 18 anos que sofrem com crises de epilepsias e que não reagem a tratamentos convencionais. Bom, antes da divulgação dessa resolução, eu e o Cunha Júnior conversamos com os diretores Rafael Eriksen e o Tarso Araújo. Você vai ver agora as dificuldades e as angústias que pais e crianças sofrem para ter acesso ao canabidiol. Boa noite, obrigada por terem vindo aqui no programa. Bom, primeiro eu queria saber como é que tudo começou. Eu sei que começou com uma reportagem que você, Tarso, foi fazer com a Catiele, e para super interessante. E aí disso você teve, sei lá, vários curtas e depois do longa. É isso mesmo? Como é que me conta a gênese da história toda? Na verdade, eu entrevistei ela para uma reportagem sobre maconha medicinal, onde a gente conversou com vários pacientes de diferentes doenças, mas a história dela particularmente me tocou muito, assim. E pelo fato de ser uma criança? Pelo fato de ser uma criança, pelo fato de ser uma mudança na saúde dela muito mais radical do que nos outros casos. E aí eu falei, poxa, e como é que você ficou sabendo do caso dela? Porque é difícil isso, né? Quer dizer, é muito solitária essa luta, até o momento em que você consegue alguém que faça uma reportagem ou que faça, no final das contas, até um filme, mas assim, como é que você descobriu a história? Eu cacei muito, viu? Você caçou, porque você sabia que isso existia? Eu imaginei que deveria ter alguém no Brasil usando o canabidiol para tratar a epilepsia. Ah, entendi. Imaginei. O seu tema era esse? Porque você é um pesquisador, né? Desde eu trabalho 2006. eu pesquiso e escrevo sobre drogas desde 2006. Aí eu estava fazendo essa reportagem sobre maconha medicinal e eu queria mostrar o relato de pacientes que usassem para diferentes coisas. Uhum. Uma grande tendência do uso de maconha medicinal recente era o canabidiol. Era importante que tivesse isso porque era uma tendência mais recente, assim. E, Rafael, eu gostaria que você falasse também desse lado assim, o fazer o documentário. Porque, além dele mostrar, evidentemente, as questões, né, que são muito claramente colocadas, tem um pensar, né, de como colocar isso. Por exemplo, a gente poderia até rodar um trecho em que aparece uma das mães aflita falando com a Anvisa. Vamos ver? Senhora, as informações já foram passadas. Esse é o procedimento da central. Toda vez que eu for importar, eu vou ter que passar por essa espera. Toda vez a minha filha vai ter que ficar esturricando de convulsionar dentro da minha casa. Tendo 60 convulsões por semana, não sei se você conseguiu fazer a conta rápido, mas dá uma convulsão a cada 2 horas. Então, Rafa, você ficou acompanhando essas mães, como é que foi? Eu acho que o mais legal desse documentário é que a gente não está contando uma história, a gente está participando dela. Isso. Eu acho que é o grande trunfo desse filme, assim. Sobretudo essa história, né? Essa história, a gente participou desde o começo. Quando o Tarso chegou lá na produtora, falou, isso não pode ficar nas páginas de uma revista, a gente tem que mostrar isso para todo mundo de uma maneira mais eficiente, que consiga chegar em mais gente. Mas estava no iniciozinho da história, foi por causa do primeiro curta que a história começou a se desenrolar e a gente já estava envolvido com essas pessoas. Vocês já estão juntos desde o primeiro curta? Sim, desde o início. Desde o início. A gente já conspira junto há bastante tempo. Certo.
E eu acho que o filme tem essa coisa quase de um filme de aventura, assim, porque você participa da história junto com ela. A gente desenhou isso junto, a gente participou, né? A gente viveu, a gente chorou, a gente... Acho que a gente teve um grande trunfo, que assim, como a gente foi parte importante da história, a gente acompanhou ela quando ela era uma história que ninguém conhecia. A gente começou a acompanhar a Catiele e a Anne quando ninguém conhecia essa história e ninguém falava sobre maconha medicinal. Então, quando essa repercussão toda aconteceu, saiu no Fantástico, ela ficou famosa, ela foi nos programas. Sim. E esse assunto começou a ser debatido na mídia nacional, né? a gente já estava filmando. Claro. Então, Tanto que vocês acompanham a evolução, quer dizer... A gente acompanha a transformação da vida dela e da opinião pública, né? Para mim foi difícil assistir ao filme, eu confesso, assim, eu sofri muito assistindo. Agora até revendo essa parte dela ligando na Anvisa e toda a burocracia e toda a incompreensão, né? Porque você fica falando com máquinas, aí até você chegar numa pessoa e a pessoa não pode fazer nada e ela só fala, não, esse é o procedimento, eu não posso... Vai dando um desespero. E aí tem a coisa da Anne, das convulsões mesmo, né? São imagens bem fortes, sabe assim, que foi isso difícil de uma coisa, assistir. A gente gosta de falar isso porque parece que a gente, de alguma forma, poderia estar explorando isso de alguma maneira, mas essa cena especificamente, as mães, a Catiele e as outras, elas fazem questão de assim, mostrar. sabe? Assim, olha, Claro. a gente tem que desmistificar isso, as pessoas têm que ver pelo que a gente passa e é normal, eles passam por isso 60 vezes por semana. A gente está vendo, na cena que a gente está vendo aí, é isso, você vê que eu vendo aquela cena, eu acabei de chorar, até agora eu fico até meio emocionada, mas assim, você vê que ela está normal, ela está... calma, estruturada, né? A mãe tá lá estruturada, falando, calma, já vai passar, respira. E, aliás, e é uma coisa que eu não consigo infelizmente, ela teve que se imaginar, assim, acostumar com eu isso, né? só de ver, eu fico... É impressionante, os pais, as mães são muito fortes, São. tem que ser muito forte mesmo para aguentar uma situação dessa. Mas também o espectador, ele vai sendo envolvido de tal forma que a gente vai dizendo, mas como isso acontece? Não é possível, é um absurdo. Não é possível, é uma coisa muito de pensar que a gente não está... Não gente estamos em vive, né? 2014. Se chama CBD, que é o canabidiol, que é um dos componentes da maconha, maconha. Que tem essa eficácia tão positiva na vida das pessoas em termos de saúde, por que não é liberado no Brasil? Não, e não é só Aí, isso, é a o única... documentário dá a pista de que pode existir um lobby da indústria farmacêutica. É uma estupidez generalizada, né? É uma estupidez de vários lados. Ignorância, as pessoas não querem se envolver com o assunto, as pessoas não estão interessadas em falar sobre isso, não estão acostumadas a falar sobre isso. Eu acho que esse filme, o que eu gostaria que acontecesse é que ele trouxesse luz a essa história, e a gente pudesse falar sem ser um tabu, né? Que a gente possa conversar. Agora, por que, por exemplo, os derivados de ópio, né, os opiáceos, eles são liberados, né? A gente tem codeína, Tilex, são vários remédios que são derivados. E também é uma droga, né? Enfim, a heroína é uma droga muito perigosa. As pessoas têm muito medo de romper o paradigma, né? Essa questão da morfina, ela já foi rompida há muitos anos atrás, porque a morfina tinha uma utilidade médica muito evidente, muito importante, a medicina não podia abrir mão dela, então as pessoas respeitaram. Mas você sabe que mesmo assim, hoje em dia, no Brasil inteiro, a Organização Mundial da Saúde se preocupa com uma coisa que é a submedicação. As pessoas têm medo da morfina e muitas vezes deixam os pacientes sentindo dor por medo de receitar a morfina. Então até a morfina sofre com esse preconceito. Porque na minha cabeça tinha uma coisa de uma demonização da maconha que acontece com a morfina. Inclusive tem uma coisa muito interessante no filme, que é a personagem da mulher que é filha de militar e a Camila, filha de militar, esposa de militar, então que para ela a maconha era uma droga, coisa assim de televisão, do noticiário policial, né? Assim, ela falou, pra jamais vou dar maconha para o meu filho, né? E aí a transformação dela é muito interessante. E aí é uma coisa curiosa, que assim, na verdade, por que uma coisa que trava muito o debate e ao mesmo tempo que favoreceu o desenvolvimento desse, é que a gente está falando do CBD, que é um componente não psicoativo. Sim. Então, quando você fala isso, a questão moral não aparece tão forte. As pessoas se sentem à vontade para apoiar o uso do CBD. Mas a maioria das pessoas fala assim, não, mas THC não. Mas maconha in natura não pode. Por quê? Porque dá barato? O Rivotril também dá barato.
Os benzodiazepínicos, de modo geral, os barbitúricos, uma série de remédios que se toma aí à torto e à direito, inclusive abusivamente no Brasil, também dão barato. Mas como a maconha é ilegal no Brasil, o tabu é maior, né? A dificuldade das pessoas de admitir que isso pode ser usado terapeuticamente é maior. E, inclusive, o THC, a gente fala do CBD, né? Que é mais facilmente aceito pelas pessoas, mas, na verdade, o THC também tem propriedades medicinais e ele tem um potencial terapêutico muito importante também, sabe? E a própria imprensa resiste em falar isso. Né? Quando fala de maconha medicinal, na verdade, eles geralmente privilegiam o assunto canabidiol e fala que o THC causa dependência e é psicoativo. E aí cria uma aura negativa sobre ele, quando na verdade ele também é um baita remédio. A gente vai ver algumas imagens também que são do documentário de vocês, das mães chegando até o Congresso, é isso? Vamos ver. Representa um grupo de mães que são pacientes de cannabis medicinal e a gente gostaria do apoio dessa comissão porque é um assunto que é rodeado de muito preconceito. Nós estamos aqui para dizer que existem evidências sim e que a maconha ela não é nem uma erva maldita e nem uma erva milagrosa. Ela é uma erva que tem propriedades medicinais sim e, portanto, a gente gostaria que fosse apreciada com um olhar despreconceituoso. Era isso que eu queria falar. E essas pessoas são tratadas como traficantes, na verdade. Aparece um deles, um rapaz chamado Jairo, não é? Sim. Queria, não sei como está a situação dele hoje. Está respondendo ao processo ainda. Simplesmente porque ele importou semente, que, diga-se de passagem, nem tem THC, nem qualquer componente psicoativo. E ele está sendo processado por tráfico internacional de drogas porque ele importou 10 sementes. Aí está o pai medicando Mas aquela cena que a gente viu eu acho importante porque é justamente o que trata o filme, que é sobre a luta delas. Independente, é a brincadeira do abacaxi, que a gente fala nessa cartilha. Bem que a Camila que fala isso, né? Ela falou assim, olha, se o remédio para pro meu filho estivesse no abacaxi, eu pegava o abacaxi, mas está na maconha, então nós vamos até a maconha. A história é uma história de luta, é uma história dessas mulheres que foram à luta, que foram no Congresso, foram na Anvisa, fizeram o que tiveram que fazer para tentar mexer alguma engrenagem da sociedade. Isso serve para qualquer coisa. Na verdade, continua. Para saber, para encerrar, como é que está essa luta hoje, já que teve a estreia, agora vai entrar, inclusive, está entrando, não é, no... O filme está entrando essa semana, entrou no VOD, né? As pessoas podem assistir pela loja do iTunes. E pelo NetNow. Pelo NetNow. E a luta resultou em... Então, ainda não aconteceu nada, além de as pessoas apoiarem. Assim, hoje em dia, saiu até uma pesquisa recentemente, metade da população brasileira apoia o uso de maconha medicinal. Na verdade, uma enquete no Fantástico, 96% apoiaram, nessa pesquisa deu 50%. A gente continua com a campanha Repense, que produziu essas cartilhas aqui. Ela está no ar, a gente tem um site de informações, que é campanharepense.org. E as mães ainda estão lutando porque nem a reclassificação do CBD, que é uma coisa que facilitaria o acesso à compra desse produto e a pesquisa com ele, nem isso foi feito pelas autoridades. Até hoje, a Anvisa não se mexeu, não produziu absolutamente nada de novo. E podem votar até amanhã, como é que é a história? A luta continua individual, né? De cada um que quer importar. Cada um individualmente tem que pedir para o diretor-presidente da Anvisa autorização excepcional para importar o canabidiol a um preço absurdamente tem um caro. númerozinho, até hoje não chega a 200 o número de importações especiais pela Anvisa e tem mais de 700 mil pessoas que poderiam se beneficiar disso. Então, só no caso da epilepsia, no caso. Só para e a campanha agora, a gente queria até pedir uma ajuda. Claro. A campanha esse ano ela está indicada ao Prêmio Faz Diferença do jornal O Globo. E nós somos um dos 3 finalistas na categoria Ciência e Saúde. E o vencedor é definido pelo voto popular. Então a gente queria pedir para as pessoas, se elas puderem, ir lá no site do Globo, no Prêmio Faz Diferença, até segunda-feira, dia 15 de dezembro. Só entrar no site e votar. Isso, votar na campanha Repense. Queria falar mais uma coisa, a gente está agora também numa outra fase do filme, a gente quer levar esse filme para o Brasil inteiro. E a gente está fazendo uma coisa que a gente está chamando de distribuição social. A gente quer que as pessoas distribuam o filme e façam apresentações. A gente já fez em locais alternativos. No Cinelage, lá no Capão Redondo, com o pessoal do Sérgio Vaz. Então, quem estiver interessado em mostrar o filme, entra em contato com a gente, pode ser pelo nosso Facebook, Campanha Repense, ou do Facebook do Ilegal. E entra em contato com a gente, cria um grupo, a gente manda o filme e a gente quer que todo mundo assista esse filme, debata e converse. Maravilha. Gente,
Parabéns, boa sorte para Obrigado. nós, né? Porque, afinal de contas, exatamente. não é uma luta, né, luta só de das todos mães, é uma luta, acho que pelo avanço, né, aqui no Brasil, enfim, nesse assunto. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Obrigado. A resolução que permite aos médicos receitarem o canabidiol é só o começo. A batalha para esses pais e filhos ainda é longa. De qualquer maneira, é um avanço histórico para os pacientes que precisam do canabidiol. O que a gente espera é que as burocracias brasileiras permitam o acesso fácil ao remédio, que hoje em dia só chega ao Brasil através de importação. Bom, e agora a gente fala de cinema. Manuel da Costa Pinto acompanhou as filmagens de Um Passo para Ir, da diretora Eliane Café. O filme fala de luta por moradia e uma das locações é um prédio ocupado no centro de São Paulo. Vamos ver? Quem é a pessoa, o indivíduo que está nas ocupações? Não pensa que cola só classe baixa, porque cada dia aparece mais classe média, média baixa, média média e por aí vai seguindo. Hotel Cambridge, centro de São Paulo. Ocupado pela Frente de Luta pela Moradia há pouco mais de 2 anos. E hoje, também o cenário de um filme. Toda a nossa história, ela se passa dentro de uma ocupação, todo esse cenário. É uma ocupação de verdade. Expressasse com o seu coração. Equipe de filmagem e atores vivendo o dia a dia dos moradores. Criou um vínculo de intimidade. Né? Então é como se eles também fossem do movimento, fossem pessoas que estão dentro da ocupação no dia a dia. Melhor ainda, alguns moradores atuam no filme. A minha personagem é o meu próprio nome, Rosiana. É uma mãe, né, casada, mãe de uma filha, e está aqui no movimento porque não tem onde morar. E está na luta, juntamente com todos que estão aqui e também com os palestinos, os colombianos, os haitianos. Imaginem tudo isso escuro. Sim, a ocupação é internacional. Também recebe estrangeiros refugiados no país, um tema que o filme não poderia deixar de tratar. Porque quando o refugiado chega no Brasil, ou o estrangeiro, um problema maior que eles têm é a questão da moradia. Aí havia um ponto em comum de unir essas duas temáticas, né? São libaneses. Eu fui professor universitário na Universidade de Bagdá. Tenho diploma de doutorado na Romênia de anos 90. Tenho visto permanente indeterminado. Preciso de um processo pequenino para ser brasileiro. Africanos. Venho da República Centro-Africana, mas eu passei pelo Camarões, porque minha família é de Camarões, mas eu nasci na República Centro-Africana. Aí no começo da guerra, aí eu saí de lá e eu vim para cá. A parte que eu estou atuando no filme é uma realidade que eu vivi e estou vivendo. A ideia não é apenas mostrar a ocupação, mas deixar algo em troca. Os cenários das áreas comuns vão ficar. Na verdade, não são cenários. Na verdade, a gente, através do filme, nós equipamos as áreas comuns do edifício. Por exemplo, essas poltronas feitas de pneu, isso já existia aqui ou foi elaborado? Foi elaborado aqui. Foi elaborado aqui com os alunos da Escola da Cidade, mais as pessoas da ocupação, que adoraram, inclusive, junto com um coletivo chamado Basurama, que trouxe essa tecnologia para dentro da ocupação. Legal, então isso tudo vai ficar aqui incorporado então à ocupação do Cambridge. Vai ficar. As questões humanas, né? É a coisa de dar utilidade à arte, eu acho que a arte tem que ter utilidade, senão arte inútil serve para quê? E aqui a gente está lidando com uma questão que é atualíssima, né? Ingrid Guimarães é a estrela de uma comédia que vai ser lançada nos cinemas em janeiro do ano que vem. Loucas pra Casar estreia no dia 8. E a Ingrid, hoje, é a atriz que mais faz sucesso com humor no cinema aqui no Brasil. Ela aqui no estúdio para conversar sobre esse filão e outros assuntos, né, Ingrid? Bem-vinda aqui. Outros filmes também. Bom, primeiro você foi homenageada pelos distribuidores, exibidores do Brasil. Foi, muito linda. Eles devem te amar, né? Me amam loucamente. Porque você é a rainha das bilheterias. Mas você sabe que é muito legal você ver cada exibidor de cada cinema do Brasil,
né, vindo falar com você, falando, olha, no Sul as pessoas tinham um pouco de preconceito com o cinema brasileiro e por causa das comédias eles voltaram para as salas. Sim. Muito interessante ouvir as histórias do Brasil todo, né? Deve ser muito querida pelo público também, né? As pessoas... eu acho que o humor tem uma coisa de aproximar, eu acho né? que essa é a grande qualidade desse boom da comédia no cinema. É você trazer um público para o cinema brasileiro, principalmente um público jovem. Sim. Muita criançada e muita garotada, que é uma geração criada no cinema americano. É verdade, eles têm um modelo bem forte ali. Não né? só no cinema americano, quanto na música americana, quanto nos sitcoms americanos. Sim, e comédias românticas. E comédias românticas, e todos esses sitcoms maravilhosos que a gente ama, né, desde Friends, né, agora Girls. Então é uma geração que começou a gostar de cinema brasileiro, deixar de ver o americano quando compete para ver o brasileiro. Eu acho isso um puta mérito, assim, você trazer... É uma formação de plateia, querendo ou não, né? Claro. E também, dessa homenagem que eu ganhei, os distribuidores me falando sobre os cinemas do subúrbio, né? Como a comédia lota os cinemas do subúrbio. Então, muito legal você conseguir atingir este público também. E os homens também gostam, porque assim, tem uma coisa que muito próxima das mulheres, né? São temas femininos, assim, sei lá, de pernas pro ar, ou mesmo loucas para casar. Tem uma coisa de comédia romântica, de uma coisa feminina, né? Das questões das mulheres. Mas como é que os homens... Eles vão porque elas obrigam, na verdade é essa. Uma vez acho que eu li uma pesquisa. Não, olha, filme de final de semana tem que ser filme para mulher, porque assim, não adianta você fazer filme de guerra, de futebol, porque, olha, não vai ninguém, porque as mulheres não querem ir. Você já viu algum filme de futebol fazer uma sucessão? Elas é que escolhem. Mas o que eles falam pra mim é que eles vão e gostam. Porque, na verdade, nesse boom de comédia que teve, a maioria é masculina. Se for pensar, o Rassum, o Pochá, o Bruno Mazeu, o Paulo Gustavo não, porque ele faz uma mulher, né? Não é uma peça. Mas a maioria são temas masculinos. Que você faz também. Eu faço também. São temas mais masculinos, né? Mesmo o meu passado me condena a casal, mas é pelo prisma mais do homem. Então, o que eu acho os filmes que eu faço, eles são a visão feminina desses filmes. Sim. A temática feminina, a mulher atual, tem mais ou menos assim, não é que é a mesma temática. O Loucas não tem nada a ver com de pernas, mas eu acho que é um público que eu conquistei. É um público que é de mulher, que quer se ver, que é uma coisa que nos Estados Unidos tem há uns montes, que faz um puta sucesso há muito tempo, que várias atrizes que ganharam o Oscar já viveram disso, como a Julia Roberts, né? Que a gente estava falando como a Sandra Bullock, e depois fizeram Cameron outro tipo de filme, Cameron Diaz, que é um mercado que lá é mega respeitado, e aqui tem esse... Tem esse... Agora, esse não gostar de uma parte já antes de ver... uma certa coisa. Rola muito preconceito, né? Muito. Da crítica, então, assim, eu fico impressionada. Mas você sofre com isso? É uma coisa que você... Eu sofri no início. Porque é muito ruim, né? Falarem mal de você. Quer dizer, nunca falaram não falam mal de você, falam mal Mas é porque de é um movimento tão importante que, assim, quando eu vejo as críticas, o teor da crítica não é um teor que agrega. Eu acho muito bom você falar, olha, eu não gostei daquilo, a pessoa está repetitiva, mas é um teor falando mal do movimento e colocando nós todos como se fôssemos partes do mesmo pacote. Como se fossem, sei lá, e também uma coisa de vilão, assim, que acho que não é o caso, assim, acho que uma coisa que tem que se pensar no cinema brasileiro é que você tem que ter espaço para todos os filões. Isso que você falou é uma coisa super importante, que é de formação de plateia. Então, de repente, a pessoa, né, vai ver uma comédia que é uma coisa que talvez seja mais fácil e tal, mas aí um dia ele vai se interessar para ver um filme que seja mais de arte, um filme mais difícil. Eu acho que essa é uma questão importante mesmo. Você tem pouca sala para outro tipo de filme, eu entendo e sou super adepta dessa... Abriria mão de algumas salas minhas se tivesse outro filme, mas isso não é uma culpa de quem faz. Não, com certeza não. Com certeza e outra coisa é que o jeito que eles falam todo. É como se fosse todo mundo fazendo os mesmos filmes, como se fosse diferença de um para o outro, entendeu? Mas eu já desencanei disso porque eu também acho que esse tipo de filme, ele é feito para o público. Ele não é feito para crítica. O bonequinho pode dormir, pode ir embora. Isso não vai fazer a menor diferença. Porque aqui em São Paulo a gente não tem o Globo. Vocês não tem bonequinho? Não, a gente tem estrelinha e tal. O bonequinho do Globo é bonequinho, que dorme, levanta. Ou ele aplaude de pé. E aí é um ícone muito forte. No Rio é.
Exatamente. Mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, ele não tem a crítica hoje não tem a menor influência sobre o público grande que vai ver essas comédias. Verdade. Agora, pra gente, que é chato, porque é um trabalho, parece que é muito fácil. Senta lá e vê, a Ingrid fazendo... Poxa, você tem que ser a moça, posso falar? Ser mocinha de uma comédia romântica engraçada é muito difícil. Você tem que ser romântica, gata, magra, engraçada. Não pode comer glúten, né? Que é uma piada que você... Engraçada, levar a história, porque o homem pode sentar e falar palavrão, pode, né? O homem é diferente, o papel do homem na comédia. Sim. Ele pode fazer o que ele quiser em termos de papel. As pessoas aceitam, né? A mulher tem um monte de coisa que eu não posso fazer, porque a censura é 12 anos, tem toda uma coisa atrás. E você tem que contar a história. Porque tem isso também, né? Não adianta só você fazer... Eu faço filme, quando eu falo da minha temática, eu falo de vibrador, de sexo, de prazer, de casamento, né? Eu falo de coisas que, às vezes, uma criança não pode ver. Então, você tem que construir uma coisa que é contar uma história, ter credibilidade. Tem cenas dramáticas no meio, o Loucas tem muitas cenas dramáticas. Sim. Contar a história, passar verdade, não dá para ficar fazendo gracinha o filme inteiro, que isso cansa. Cinema é história, você tem que saber contar uma história. Então é difícil pra caramba. Não, eu acho que é difícil. E eu me envolvo desde o primeiro, eu sou uma atriz que me envolvo. Isso que eu te perguntar, você, bom, eu sei que eu te conheço desde sempre, desde que você fazia, Confissões de adolescente. Exatamente. E você sempre teve uma coisa, sim, pra comédia. Mas eu sempre tive a impressão de que você fazia suas próprias coisas. De que você escrevia seu próprio texto. Que não era uma coisa de uma atriz que estava lá falando um texto que outra pessoa escreveu somente. Acho que tem sim, né? Muitas vezes você recebe um roteiro, mas assim, você põe muito de você lá. Muito. No Loucas, Não, isso no Loucas dá pra ver completamente. Eu falei, elas estão improvisando aqui. Elas não estão seguindo o roteiro. Elas estão enlouquecendo o Roberto Santucci, o diretor, que tá ficando louco nessa hora. Já vi. Na verdade, Loucas é escrito pelo Marcelo Sabac, que é meu parceiro há muitos anos em tudo. Dirigiu Cócegas, escreveu Sob Nova Direção, fez o Pernas 1 e 2. Então, a minha relação com ele ele escreve e eu mexo. Ele deixa mexer. E eu insiro cenas. Você assistiu Loucas? Assisti, então isso que eu tô falando. Tem muitas cenas agora. Aquela cena de nós três juntas foi uma ideia minha. Não o texto. A ideia minha era, vamos fazer elas todas falarem juntas. No restaurante? Aquela cena do restaurante. A gente fez assim, a gente ensaiou pra caramba. Parece que a gente já chegou lá e fez. Foram um mês de ensaio naquilo ali pra poder dar certo, todo mundo ouvir todo mundo. E na cena do chá de bebê, era uma cena que não existia no roteiro. Aí eu pedi pro Sabac, eu falei, gente, não existe você falar de mulher de 40 anos que quer casar sem falar de maternidade. Totalmente. Toda mulher de 40 anos ou já optou por não ter, ou tá desesperada para ter. Aí aí o Sabac falou, é uma temática que eu não sei. Eu falei, então me deixa que eu escrevo. Aí eu escrevi junto com a Júlia Espadachim, que é uma das colaboradoras do roteiro, que aquela cena aconteceu comigo milhões de vezes. Então, eu contribuo tanto em cenas quanto na hora, improvisos muito, entendeu? Eu sinto muito isso, assim, que tem ali a sua mão de uma coisa também do momento, entendeu? E uma cena não sai igual a outra, take 2, vai sair outra piada, não sei. É sempre o take dele e o meu take. Você sempre faz isso? E você tem uma parceria bem grande com o Santucci também, né? Tenho. São quantos filmes já juntos? 3. Já são os dois de perna? De Pernas 1, Perna 2. Não só com o Santucci, como com o Sabac, quanto com o Bruno Weiner e Fracaroli, que são os distribuidores. Acaba que todo mundo virou meio que uma turma ali. Eu vou confessar, assim, que quando acabou de Pernas 2, eu falei, preciso dar um tempo desse filme, desse tipo de filme. Aí fiz esses 2 filmes Isso que eu ia falar. Vamos falar agora de outro. A gente tem 2 filmes que são 2 dramas? São 2 dramas. São 2 dramas. São 2 dramas. Eu não conheço O Homem Só, da Cláudia Jovan. Eu só vi um pedacinho do filme do Belmonte, que é Tudo Bem... como é que é? Tudo Bem Quando Termina Bem. Tudo Bem Quando Termina Bem. É lindo. Eu tô apaixonada. São 2 coisas diferentes. Eu sei que o filme do Belmonte é um esquema totalmente diferente. É um filme pequeno, independente, feito meio na raça, filmado em quantas semanas? São 18 dias. 18 dias. Que mesmo para o cinema brasileiro, vamos deixar aqui bem claro, é bem pouco, é um recorde. É um recorde. E como é que foi fazer esse filme? Cara, acho que foi a coisa que eu fui mais feliz nesse ano, assim. Fui muito feliz, porque é o que eu te falo, né? É claro que eu tenho o maior respeito pelo sucesso que eu faço nas comédias. Mas você mudar um caminho é de um alívio...
É de um respiro, você não ter que ser escrava do seu próprio sucesso, entendeu? Como que é o seu papel no filme do Belmonte? O meu papel são 4, e fora que assim, são atrizes que eu nunca tinha trabalhado, em que eu mega admiro, Alice Braga, Carol Abras, a Rosane Mulholland, o Fábio Assunção, o filho do Fábio Assunção, que faz papel do filho dele. Que legal. E a direção do Belmonte, que é um cara apaixonado por ator, que tem um trabalho autoral que é, para mim, que amo estudar. Adoram ele. Bom, nós todas, a Alice deve ter te falado, Braga, né? Que a gente se envolveu num nível, porque é um mês de ensaio, trabalha muito com improviso, com a intuição do ator. Então, assim, são 4 mulheres que vão fazer são atendentes do telemarketing, que vão fazer uma viagem de motorhome, tive que aprender a dirigir motorhome, para despedida de solteiro do papel da Alice Braga. Elas são muito amigas. No meio do caminho, o Fábio Assunção está indo com o filho conhecer a mãe do menino que abandonou ele quando ele era pequeno. O carro dele quebra, ele entra no nosso motorhome. E aí começa uma história entre toda aquela turma. Mas é drama. É um drama, não é um dramalhão. É engraçado, mas é um filme leve, mas o meu personagem é dramático. Pra você ter uma ideia, quem faz comédia no filme é a Carol Abras. Que legal. Tinha hora que o Belmonte parava e falava assim, Ingrid, vem aqui, faz aí. Aí eu falava, a Carol me imitava, eu fazia. Eu falei, gente, eu não quero fazer comédia, para. Eu tô de férias das comédias. Tempo, foi tão bom. Eu faço uma mulher que tem um segredo, um trauma, que é chefe de todas, então é uma mulher extremamente fechada, amargurada, endurecida, e ninguém sabe por quê. No final ela conta por quê, e tem uma relação entre ela e a Alice, de muito amigas, um triângulo amoroso. Ai, foi lindo. Ai, tô curiosa. E o Homem Só, me conta da Cláudia. O Homem Só é a Cláudia Jovan, que é uma autora muito, muito talentosa, que escreveu Leandra Borges comigo no Fantástico, escreveu A Grande Família, e foi uma das autoras desse filme do Belmonte também. Ah, aí foi assim que você conheceu ela, Cláudia? Foi. Não, a gente se conhece já há muito tempo, porque ela é minha parceira na Globo. E aí ela falou, quer fazer vou te indicar pro filme do Belmonte, que é um papel totalmente diferente. Eu falei, por favor, mas quero também fazer não outras coisas. Mas também não tem a ver com esse pique de comédia. O dela? Não é nada. O dela o protagonista é o Vladimir Bricha, que tem um casamento horroroso comigo, que é uma mulher de 40 anos, que tá louca para ter filho, mas o casamento acabou, então ela força que ela transa para poder ter filho, mas ela trai ele com o passagem do Millen. Ela é uma artista plástica que pinta um homem pelado com um balde na cabeça, que é o Millen. Ele tem uma relação horrorosa com ela, é aquela sexo cora marcada, e ele descobre que tem um lugar que faz 2 dele. Então ele faz 2 dele, ele se duplica e fica um comigo e outro com a menina que ele vai ver o amor, que é a Mariana Ximenes. O personagem é vilã do filme, e eu tô meio de peruca. Fiquei curiosa, gente. Agora o filme é bem índia, é bem diferente. Que legal. E eu tô totalmente diferente. Esse eu tô mesmo. Eu tô de peruca preta, óculos, assim. Tem gente que vê e fala, é a Ingrid. Você está aventurando por outros caminhos. Muito legal. Porque quando eu tava falando do Lucas, quando acabou, eu falei, eu quero fazer outro tipo de filme. Aí eu fiz esses 2 filmes. Quando chegou o Lucas, eu falei, casamento, mulher, batido. Mas tem uma virada no roteiro que eu não posso contar? Não conto. Claro que eu não vou contar, eles me matam. Mas que me interessou. Legal. Eu nunca tinha visto isso no cinema de comédia, né? Essa virada no roteiro e o encontro de várias comediantes mulheres juntas. Aí eu achei interessante. Muito bom. Ingrid, brigadíssima. Eu podia ficar falando horas com você, mas nosso tempo acabou. Muito, né, nosso tempo já acabou faz tempo. Estou aqui falar, recebendo né, várias... Não, mas era você que tem que falar de qualquer maneira. Então, boa sorte aí. Estou curiosa para ver seus filmes. Ai, obrigada. Volte sempre aqui. Obrigada. Volte para E eu também, né? Esses Sempre dramas. volto. Tá bom. Volta sim. E a gente agora faz um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais Metrópolis. Até já.
Você tá pensando que eu sou Loki, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. Você tá pensando que eu sou Loki, bicho? O saxofonista Gary Brown é um dos nomes que mantém viva a tradição musical de New Orleans, o berço do jazz norte-americano. Ele faz temporada no Bourbon Street, em São Paulo, de quarta até sábado. A série de shows faz parte das comemorações de 21 anos do clube. A gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio esse sax cheio de groove. Com vocês, Gary Brown. So much. Lembrando, Gary Brown de quarta a sábado no Bourbon Street, aqui em São Paulo. E na semana em que a Comissão Nacional de Direitos Humanos divulgou o relatório sobre as graves violações ocorridas no Brasil durante a ditadura, a cidade de São Paulo acaba de ganhar um monumento em homenagem a esses mortos e desaparecidos. Em cada uma destas chapas brancas está o nome de 436 mortos e desaparecidos políticos durante o regime militar, como Fernando Santa Cruz Oliveira. O meu irmão tinha, na época da prisão, 24 anos, era estudante de Direito, foi preso no Rio de Janeiro, junto com seu companheiro Eduardo Collier Filho, e os dois nós sabemos até hoje o seu destino. Como o deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura em 1971. É um sentimento que eu diria que tem dois lados. Um, de ver que, graças a Deus, meu irmão é lembrado e tem sido homenageado como ele merecia ser homenageado. E outro, de grande tristeza por ele não estar aqui do lado de nós.
como o ex-diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, também assassinado pelo regime militar. Talvez a gente esteja perdendo a vergonha da nossa memória, né? E começando a tratar a nossa memória de maneira pública e com orgulho. São momentos terríveis, mas a gente tem que ter orgulho dessa história que ajudou a mudar o Brasil. Uma história que pode ser permanentemente lembrada na área externa do Parque do Ibirapuera, onde foi erguido um monumento aos mortos e desaparecidos pelo regime militar. O processo de implantação foi muito rápido. Em 2 semanas a gente começou a trabalhar aqui. Todos esses elementos metálicos foram trazidos prontos já, eles foram só parafusados aqui, instalados durante essa última semana, na verdade. O projeto é do arquiteto Ricardo Otaki. A grande maioria da população nem sabe direito o que foi a ditadura, nem sabe o que significou, nem sabe a luta desses brasileiros, né, para manterem a democracia. Essa questão da democracia, se não fosse a luta desse pessoal aí, a gente não sabe o que seria hoje, né? Essa homenagem, além de pensar uma reparação e contar sobre um período da história que nós contamos, ele está afirmando para o presente, para o futuro, que nós não queremos mais que isso aconteça. Bom, e antes de falar de cinema, Cunha Júnior, eu tenho uma dica, adiantando um pouco as nossas dicas culturais, porque nessa semana, o dia 10 de dezembro, foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e a gente tem aqui, olha, uma publicação recentíssima, lançamento, a Declaração dos Direitos Humanos, 30 artigos ilustrados por 30 artistas. É uma publicação do Instituto Vladimir Herzog, organizado pelo Fábio Magalhães, e que tem justamente isso que fala o título, né? São 30 gravuras que ilustram os 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos, que, como todo mundo sabe, é a Declaração de 1948, que foi feita em reação ao nazismo, né? Em reação às atrocidades cometidas, né? Durante o nazismo. E deixa eu dar uma mostrada aqui, olha, tem alguma câmera que possa pegar, olha, enfim, a gente tem artistas como Maria Bonomi, por exemplo, esse aqui é o artigo 11, né, dizendo que todo ser humano tem o direito da presunção da inocência, né, antes de ser considerado culpado. A gente tem Antônio Henrique Amaral, enfim, a gente tem, são 30 artistas, né, Zélio Alves Pinto aqui, olha, todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. É um livro bem bonito, bem interessante, enfim, e olha, quem quiser dar de Natal é um belíssimo presente aqui. Adiantando as dicas? Adiantando as dicas. Hoje você tem 2 dicas, então. Exatamente. Essa dica aqui, na verdade, é do Metrópolis, porque a gente achou tão legal que é uma dica da nossa equipe toda. Todo mundo achou bacana e falou, vamos dar de dica coletiva. Lógico. Antes das nossas dicas culturais, mas é que como tinha essa matéria, tinha tudo a falar agora. Claro. Vamos falar de cinema então, Cunha Júnior? Vamos. Filme. Qual é o filme que a gente vai falar hoje? Homens, Mulheres e Filhos. E Filhos. É uma tradução boa até, né? É. Men, Women and Children, que pode ser crianças, mas aí no caso filhos, porque fala muito disso, né, da relação... Exatamente. Filme coral, né? Filme coral com um monte de historinhas acontecendo ao mesmo tempo, que se entrelaçam algumas vezes, do Jason Reitman, que é o mesmo diretor de Juno e de... Up in the Air, que é Amor Sem Escalas. Amor Sem Escalas, exatamente. Muito bons os 2 filmes. Os 2, exatamente. Eu fui até com a esperança de ver um filme bom, porque os outros filmes anteriores são legais, eu gosto. Mas eu não gostei. Eu também não gostei, não. Sobretudo essa personagem aí, olha. Essa personagem que passou agora, da Jennifer Garner. Jennifer Garner. Eu acho que o filme é muito sem sutileza, assim. É um filme que tem um tema interessante, que é o sexo nos tempos contemporâneos, as relações humanas nos tempos em que as pessoas só se falam por WhatsApp, Facebook, etc. E tudo é pelo Twitter e tal, né? E, é um assunto que a gente já vem... A gente vem debatendo, é uma coisa de interesse, etc. Eu também acho que o plot é bom. Mas este filme, assim, primeiro que é muito só isso e é tratado de uma forma totalmente não sutil. Tem uma cena específica que me irritou muito, que era os adolescentes andando pelo corredor da escola. Todo mundo estava falando, teclando no celular. Quer dizer... Sabe, é uma coisa que, tudo bem, você põe 70% das pessoas teclando, outras 30% conversando, porque é uma coisa que é esfregando na cara do espectador, é você que não entende. E a personagem da Jennifer Garner é a mesma coisa, é uma personagem que não tem sutileza nenhuma, você se afasta dela porque ela é tão, como você falou, muito caricata. Caricata, é um filme raso, gente, superficial, favor, pretencioso, com um verniz cult, mas absolutamente chato, anódino, desmilinguido, sem sangue, enfim...
Eu saí muito chateado de ter visto um filme ruim no cinema, um filme que prometia, pelo tema, ser um filme bom, um diretor que tinha um antecedente de filmes interessantes, e fez um elenco interessante, e fez um filme ruim, um filme chato em que demonizou a tecnologia. Parece que ele diz assim, ó, joguem fora seus smartphones e tal e volte a ser feliz. E a gente sabe que não é isso, né? A felicidade da gente não está na dependência exclusivamente do uso da tecnologia. Existem outras coisas na vida que podem atrapalhar ou ajudar a felicidade cotidiana. Enfim. E cheio de estereótipos também. Eu não curti. Rasinho. Não é previsível. Totalmente. Nossa, enfim. Destruímos o filme. Olha, gente, daqui a pouco tem mais Metrópolis. A gente volta no próximo bloco com as nossas dicas culturais com o Manuel da Costa Pinto, que vai se juntar a nós. Então, até já. Metrópolis está de volta e agora as nossas dicas culturais, porém, antes vamos falar do nosso WhatsApp. Olha só quem mandou fotos aqui dos seus passeios culturais para o nosso WhatsApp. A Elidiane Alexandrino, que mora aí em Suzano, mandou fotos do seu passeio por São Paulo. Olha só, ela foi ao Memorial da Resistência e também a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Já o Lucas Polinário, de Goiânia, assistiu à banda norte-americana Radio Moscow no Goiânia Noise Festival. E a gente está esperando a sua foto. Anote aí o nosso número, 11 97673 1540. Esse é o nosso WhatsApp. Agora sim, as nossas dicas culturais. Vamos começar com o Manuel, que ainda não apareceu por aqui hoje, Manuel da Costa Pinto. Como está você? Tudo bem? Tudo bem. Seguinte, a minha dica tem a ver com o Prêmio Portugal Telecom de Literatura, que foi divulgado na segunda-feira passada no Rio de Janeiro. A cerimônia pela primeira vez foi no Rio. E a dica, eu vou falar rapidamente de dois ganhadores que já eram autores mais conhecidos, assim, que é o Drible, do Sérgio Rodrigues. O Drible é um livro que tem como pano de fundo o futebol, uma personagem de um cronista esportivo no final da vida, uma espécie de acerto de contas com a história do filho e todo um contexto dos anos 60, 70 no Brasil, dos cronistas esportivos, Mário Filho e Nelson Rodrigues, que não tem nenhum parentesco com o Sérgio Rodrigues, diga-se de passagem, são até personagens assim do livro. A gente já entrevistou o Sérgio Rodrigues já aqui no Metrópolis, é um livro notável, foi saudado como o melhor livro sobre futebol que já apareceu na literatura brasileira. É um belíssimo romance da Companhia das Letras, ganhou o prêmio de melhor romance e depois também o Portugal Telecom tem 3 categorias: romance, poesia, e conto e crônica. E depois eles elegem entre os 3 ganhadores o livro do ano. Então o Drible do Sérgio Rodrigues, qualquer um dos 3 ganhadores. Ele ganhou na categoria romance e também como o livro do ano. Ou seja, o prêmio máximo foi o prêmio máximo. Drible. O outro ganhador foi Gastão Cruz, um poeta importantíssimo na poesia portuguesa nos últimos 50 anos, com um livro que reúne, na verdade, 2 livros, um volume que reúne 2 livros, que é Observação do Verão, Seguido de Fogo, da editora Mobile. Já está na história da literatura portuguesa, da poesia portuguesa, é um excepcional poeta. Esses 2 livros têm um caráter um pouco memorialístico, ele fala da vida dele no Algarve, ele é do sul de Portugal, e em Fogo, que é a segunda parte, ele fala um pouco da experiência dele com teatro, mas não numa poesia narrativa, uma poesia muito imagética e muito forte, assim, realmente é dos grandes nomes da poesia portuguesa, o Gastão Cruz. Mas a grande surpresa foi este livro aqui, esta é a minha dica, a dica que vai aparecer por escrito aí os dados. Dica do Manuel,
Pode pôr aí o GC, vamos lá. Vamos lá, GC. Aê. GC, dica do Manuel, Entre Moscas, de Everardo Noronha. É um livro publicado por uma pequena editora chamada Confraria do Vento. Esse autor é um autor que não é novo, é um autor já muito, com vários livros publicados, é um poeta importante dentro de um contexto ainda não muito conhecido, mas que publicou esse livro, e, enfim, eu fazia parte do júri, vou abrir a capa aqui só para vocês verem. A capa é linda, gente, aliás, que eu ia falar, olha aqui, que lindo. Chama Entre Moscas, tem uma pequena mosquinha aqui, tem uma orelha. A dobradura meio que sangra Parece a para capa dentro. do disco do Walter Franco, lá dos anos 70, dos anos 70. Essa orelha aqui é do Ronaldo Corrêa de Brito, que é um escritor que também já ganhou muito premiado, que também que mora em Recife, é do Ceará. E o Everardo Noronha é um escritor que publicou esse livro de contos. É um livro de contos que fala sempre de um universo muito embrutecido e de pessoas cultas ao mesmo tempo. Ele mora no Recife, ele é do Ceará, ele foi exilado na Argélia junto com o Miguel Arraes, depois do golpe militar. Então ele tem uma experiência cosmopolita, mas ao mesmo tempo um apego a esse universo um pouco estático e com uma certa violência latente do Nordeste, de Recife, da cidade. E os contos são, em geral, contos que mostram pessoas em diálogo ou numa situação reflexiva, que tem uma carga de rispidez muito grande, sendo ao mesmo tempo pessoas eruditas, cultas, mostrando uma espécie de contraste entre esse universo extremamente moderno, mas ao mesmo tempo estagnado, parado no tempo, que é algo que atravessa esse conjunto de contos muito lapidados, muito escritos, mas com uma escrita que é diretamente filha de um Graciliano Ramos, por exemplo. É um grande escritor. Incrível. Quem não conhece, eu não conheci antes do prêmio, quem não conhece, vale conhecer Everardo Noronha. Né? Uma editora pequena, um belo prêmio que foi dado. A bela descoberta, quer dizer, tardia, né? Porque ele já era um autor que deveria ter esse reconhecimento anterior. Everardo Noronha, Entre Moscas. Muito bem. Excedi meu tempo, né, Cunha? Tudo bem, eu compenso no meu. Fala, você, Cunha. Não, falando você? Sou não, eu? Agora você. Sou eu? Assim, quer que eu fale? Eu falo, mas... Não, eu sei que é você. Falei tanto aqui que vocês se perderam. Eu me perdi aqui. A gente ficou só nas moscas. Tá né? bom, então. A minha dica foi lançado no cinema na semana passada e já foi lançado em DVD com extras, o que é bem legal. Se chama O Vento Lá Fora, que é a Maria Bethânia e a professora Cleonice Berardinelli lendo Fernando Pessoa, que o Manuel deve ter visto lá na Flip. Nós vimos. Sim, no especial que a gente fez eu vi. no ano retrasado. Passado. Eu não vou falar muito, vou ver o que sobra de tempo, porque eu separei uns trechos tão legais. O que sobrar de tempo depois eu falo. Vamos no primeiro trecho, então, que elas lendo, acho que é, Todas as Cartas de Amor. Vamos ver. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras. Ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Não tem uma vez que eu leio com a senhora que nesse momento eu não aguento com essa ridícula. Quem me dera o tempo em que eu escrevia sem dar por isso cartas de amor. Ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, todos os sentimentos esdrúxulos são naturalmente ridículos. O Matheus gostou tanto que ele colocou inteiro, não era para ter colocado tudo isso. Mas ficou ótimo, ficou ótimo. E eu vou destacar ainda um outro momento muito legal, que é quando a professora diz assim, Bethânia, você não está pronunciando direito. Você tem que falar de saudade, não desse jeito, tem que falar saudade. Vamos ver. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Resta-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Quase. Quase, mais uma. E a saudade. Saudade. Façam um pouquinho mais... Mais forte. Saudade. Saudade. Assim, saudade. Isso. Tá bom. E a Sinta a saudade. Eu sinto, meu amor. Saudade.
Eu sinto. Tá aqui, então, tem DVD e tem o CD também com todas as leituras completas e aqui os textos que foram lidos pelas duas, lembrando que a professora Cleonice é imortal da academia, né? Maravilhoso. Grande Poxa, especialista em foi literatura super... portuguesa, né? Isso. Foi emocionante na Flip ver a reverência da Maria Bethânia em relação a ela, total. assim, nossa, a professora totalmente assim. Foi bonito de ver, gostei. Olha, a minha dica é uma exposição que está em cartaz em São Paulo até o começo de janeiro. Quem não viu, vá, vale a pena. Cidade Gráfica, no Itaú Cultural. É uma exposição que eu achei muito interessante o processo da exposição. Primeiro eles fizeram uma chamada aberta, né? Uma chamada aberta, na verdade, é isso. Uma convocação, né? Para que as pessoas mandassem seus trabalhos que tivessem a ver com o tema cidade. A cidade como tema, como debate, como, enfim, uma coisa que fosse instigante. E aí é isso, pessoas do Brasil inteiro mandaram trabalhos e tal, e aí o resultado está lá. A seleção, olha, acho que são 40 projetos gráficos, né, de coletivos, enfim, de artistas individuais do Brasil inteiro. A gente tem coisa de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará, Bahia, tem até de Paris. E aí eu destaquei alguns trabalhos que foram curados pela Elaine Ramos, o Celso Longo e o Daniel Trent. Um deles é esse que a gente está vendo aí, olha, um trabalho sobre da fotógrafa Lúcia Loeb, na Avenida Celso Garcia. A gente está vendo só uma banda, na verdade, né? As duas bandas, a gente tinha a Celso Garcia, peraí que agora já mudou, mas só explicar o trabalho anterior. A Celso Garcia antes e depois da Cidade Limpa. Então, uma varredura, assim, da Celso Garcia, com várias fotografias antes e depois do Cidade Limpa. Então, é uma coisa muito chocante de você ver, assim, como você vê como realmente uma lei pode alterar completamente a paisagem de uma cidade. Aquela outra que a gente estava começando a ver ali, chama Tipos Malditos, do Marcelo Drummond, que também faz um estudo de tipologias, né, coletadas também no Brasil inteiro. E super interessante, assim. Não, acho que não, acho que é um homônimo. Na verdade, estava só o nome dele, mas imaginei que não fosse. Eu fiz entrevista com ele pra cá, né? Na matéria dessa exposição. Que não é, ou então não é o ator do Não é. Outra pessoa. E aí, enfim, é isso. A gente tem tipologias também de vários estados do São soluções de cartaz que as pessoas usam para vender o projeto, aquela comunicação direta, né? Assim, é um marketing mais espontâneo, digamos assim, né? Que ele flagra, né, em lojas, vendas, no comércio popular, né? É muito legal. É muito legal de ver, assim, na verdade, o conjunto também da obra, né? Que você vê que como é isso, né? Como cada um faz do seu jeito e aí aquilo faz um sentido quando você vê tudo junto. O tipo maldito é como se fosse o design ou a tipografia naif, né? Ela tem uma coisa da espontaneidade, mas ao mesmo tempo tem um trabalho ali. Tem um trabalho forte ali de visual, de compor a plaquinha e tal. É impressionante. O último, tem pouco tempo agora, mas o último trabalho que eu queria destacar é um trabalho chamado Ambulantes, que são pequenos documentários, pequenas entrevistas, na verdade, muito detalhadas sobre pessoas que são, por exemplo, esse cara que faz biju, por exemplo. Esse cara eu fiquei fascinada com ele. O outro faz algodão doce. E aí eles contam, assim, com detalhes, todas os pormenores do ofício, assim, como eles aprenderam, como é que eles fazem, até que tipo de tambor ele usa, porque é pesado, no final de semana ele leva mais, então leva um tambor maior. É super interessante, assim, são personagens, assim, super interessantes. Então, vale a pena, até começo de janeiro, vai estar lá no Itaú Cultural, é de graça, é maravilhoso. Bom, vamos, é isso, minha dica é essa. E, bom, agora a gente tem que encerrar, que o nosso tempo já acabou, e vamos encerrar em grande estilo, porque no dia 8 deste mês de dezembro, foi exatamente 20 anos que o Tom Jobim morreu. Olha, foi em 94, faz muito tempo, parece que foi ontem, né? Para nós, né? Para nós que já estamos, né? Enfim, para homenagear o mestre, esse grande mestre, a gente revirou os arquivos aqui da TV Cultura, encontrou muita coisa boa, como dá para imaginar. Então, é com Tom Jobim que a gente vai encerrar o Metrópolis de hoje. Boa noite, boa semana e até domingo. Semana. Até mais. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Eu achava piano um negócio de menininha, não gostava de piano. Eu queria jogar futebol, né, na praia, né? Eu vinha da praia, assim, e né, eu tinha uns 14 anos, 13 anos. Comecei a batucar no piano de ouvido, né? O Mário de Andrade disse, se você for um medíocre, faça música brasileira. Se você for mais ou menos, faça música brasileira.
Se você for um talento, faça música. E se você for um gênio, faça música brasileira, porque lá fora está cheio de músicos, entende? Você não precisa ir para os Estados Unidos para gravar música americana, que já está cheio de músico lá para fazer isso para você. Os grandes músicos que eu conheço são músicos, são sujeitos que só pensam em música. Eu não sou assim. Eu gosto de chopp, eu gosto de conversar com as pessoas. Só tu continuas assim, sempre triste a chorar. Eu tinha aquele ouvido, né? Naquele tempo, né? Porque depois você vai perdendo não só a vista, como a audição, né? Depois você vai perdendo tudo, né? E eis que assisto ao meu desmonte palmo a palmo, né? E já não me aflijo de me tornar planície. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-me numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.